Glória a Deus. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor amado, obrigada, Senhor. Obrigada por estar aqui na tua igreja, para te adorar, para louvar o teu nome. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá condição de trabalhar, condição de ter família, condição de abençoar, condição de trazer as nossas primícias, ó Pai. Multiplica, Senhor, multiplica na vida de cada um o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Multiplica, Senhor, na nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de te cultuar, ó Pai, de estar na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui, é com muita honra que nós estamos aqui, porque o Senhor é maravilhoso, como foi dito, foi cantado, e Ele é fiel, Ele é justo, Ele é um Deus eterno, e nos traz aqui para adorá-lo, para adorar junto com os irmãos, em comunhão junto com os irmãos, junto com os nossos irmãos. E eu estava meditando sobre isso esses dias, sobre ser irmãos. A gente tem irmãos de sangue, e a gente ama tanto nossos irmãos de sangue, né? Mas a gente tem irmãos na fé, e que nós amamos também, porque nós sabemos que Deus ama. Deus ama tanto cada um de nós. Deus ama tanto a sua vida. E Ele nos quer junto, Ele nos quer unidos, Ele nos quer aqui adorando Ele. Quando eu soube que nós estaríamos fazendo o jejum de 22 dias, que vai ser falado ainda, acredito que vai ser bem discorrido sobre isso, para a gente entender melhor, porque jejum não é dieta, jejum é intimidade com Deus, jejum é a nossa entrega maior a Ele, jejum é o momento que nós ficamos sensíveis à ação de Deus na nossa vida, é quando Ele fala grandemente, com grande poder na nossa vida, e é o momento que nós vamos passar a nossa igreja está caminhando, está marchando, está acordado para o que nós precisamos fazer, para o tempo que nós estamos vivendo, para o compromisso que nós precisamos ter com o nosso Senhor, a intimidade, o crescimento, para que o Senhor derrame sobre nós a sua unção, a sua graça, os seus dons. Irmãos, mais do que nunca eu creio que nós precisamos dos dons do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos refletir esse Deus maravilhoso nesse mundo perdido que nós vivemos. Nesse mundo que cada dia a gente vê coisas mais terríveis acontecendo. A maldade do coração humano fazendo coisas terríveis. Nas notícias a gente está vendo isso o tempo todo. Irmãos, e o Senhor está dizendo que nós precisamos, os seus discípulos são aqueles que amam uns aos outros. Nós precisamos refletir esse amor. E aí, quando eu soube disso, a palavra que Deus me deu está em Daniel. Daniel são 12 capítulos, irmãos. Mas Daniel é um livro maravilhoso. Daniel não vai contar somente a história de Daniel, não vai contar a história dos seus 3 amigos, não vai contar a história lá da cova dos leões, não vai contar a história da fornalha. Daniel, o livro de Daniel é muito mais profundo. Ele foi escrito para os povo de Deus. Ele foi escrito para que você e eu saibamos que nosso Deus é poderoso. Que o Deus de Daniel é o mesmo Deus nosso. E o mesmo poder grandioso, milagre grandioso que Ele fez aqui com Daniel, com os seus amigos, Ele faz conosco. Mas nós precisamos estar sensíveis, nós precisamos nos preparar essa carcaça aqui, através do jejum, preparar a nossa alma, a nossa mente, através da limpeza do que pensamos, do que falamos, para que o Senhor venha agir com grande milagre, com grande poder na nossa vida.
vida. E há alguns dias, essa palavra está ecoando no meu coração, falando comigo, me botando lá embaixo, assim, sabe, irmãos? Falando para mim, hoje pela manhã, o pastor Juan disse que nós precisamos confessar os nossos pecados, que nós precisamos pedir perdão a Deus. Irmãos, este ano de 2024, esse ano passado, quanta coisa a gente deixou de fazer. Quantas oportunidades nós perdemos, quantos maus testemunhos nós demos, quantas vezes nós falhamos. Você sabe, eu sei, faz uma análise na sua vida pessoal, para que nós possamos estar nos lavando, nos limpando pelo sangue de Jesus que nos comprou, para que a gente alcance a bênção, as bênçãos que Daniel vai nos relatar através desse livro, através de todo esse livro. E nós vamos começar aqui, nós vamos só ler os 8 primeiros versículos do primeiro capítulo. Capítulo 1, versículos de 1 a 8, na NVI, por favor. E a gente vai entender um pouquinho o que Deus quer falar ao nosso coração. NVI. E é com muita alegria, porque este ano é um ano de plantar, de preparar a terra, de colocar semente, de regar a terra. É um ano que nós vamos fazer isso, irmãos. É um ano que nós vamos preparar, que nós vamos fazer, que nós vamos plantar, para que lá na frente a gente vá colher. Para quê? Para o reino de Deus. Porque nós somos os ceifeiros. O Senhor nos levantou para ser os ceifeiros. E nós vamos plantar, nós vamos semear, para que a casa do Senhor se encha, para que o reino do Senhor se multiplique, através da vida de cada um de nós, através das nossas vidas. Vamos lá? Daniel, então, eu quero acompanhar aqui na minha Bíblia, mas lá. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Astenaz, o chefe de seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, fossem capacitados para servir do palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, e lhes receberia treinamento durante 3 anos, e depois disso passaria a servir ao rei. Entre estes encontrava-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel passou a chamar Beltesazar, Ananias passou a chamar Sadraque, e Misael, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, pode parar aí, tira esse pouquinho. Nós vamos voltar aí, tá? Mas primeiro eu quero falar o que o Senhor falou conosco nesta passagem de Daniel. Irmãos, eles estão aí cativos na Babilônia. A Babilônia era o maior império daquela época. Foi o maior império da terra daquela época. A Babilônia tinha atrativos. A Babilônia era maravilhoso. Tinha muita coisa boa que foi apresentada a esses jovens. Mas eram caminhos que levavam à morte. E nós vemos aqui no primeiro capítulo que Nabucodonosor veio, sitiou a terra, levou pessoas cativas, destruiu muita coisa, saqueou o templo, levou coisas do templo, preciosidades do templo de Deus, para o seu Deus lá na Babilônia, na sua terra. Mas o versículo 2, ele é interessante porque deixa bem claro, nós vemos a soberania de Deus. O Senhor
entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos do rei da Babilônia. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Ele permite. Ele permite. Muitas vezes nós não entendemos por que o Senhor permite algumas coisas na nossa vida, ou na vida de outras pessoas que a gente está vendo que está passando por um problema terrível, e a gente não consegue entender por que, Senhor, né? Muitas pessoas questionam por que o Senhor está deixando acontecer isso. Irmãos, Ele permite, porque Ele tem um propósito. O Senhor tem propósito para todas as coisas. Eu não sei. Eu estava ouvindo aí um podcast com a pastora Sara Shiva e alguém perguntou para ela qual que era o propósito de Deus no incêndio lá da Califórnia. Irmãos, eu não sei. Qual é o propósito de Deus para aquela destruição, para aquelas pessoas ali, tantas casas, ali tem gente do mundo, mas tem gente de Deus naquele meio. E foi todo mundo junto. Deus tem um propósito. Quando o Senhor pega esses jovens aqui, irmãos, veja que eram jovens bonitos, bem apessoados, inteligentes, jovens preparados. E aí às vezes a gente pensa o seguinte, eu sou fiel a Deus, eu todo dia medito na palavra, oro, sou dizimista, trago as primícias, faço tudo aí, participo no louvo ao Senhor, faço e estou passando por uma necessidade, estou passando por uma provação, estou passando por um problema. Irmãos, pode ter certeza, quando você entender que Deus tem um propósito para tudo, as coisas ficam mais fáceis. Às vezes o propósito é com você mesmo. Às vezes o propósito é para te trazer mais perto de Deus. Às vezes o propósito é para te dar um chacoalhão. Mas às vezes o propósito é para atingir outras pessoas. Deus permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, sabe para quê? Para que você possa, lá no vale árido, seco, você possa florescer. A sua atitude, as suas decisões, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de receber o problema, vai fazer diferença. Deus vai permitir que aconteça, porque Ele tem um trabalhar, às vezes é um trabalhar na sua família, às vezes é um trabalhar no meio dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus pais, dos seus tios, às vezes Ele quer tocar alguém. Não desespere, não murmure, não reclame. Não reclame, passe louvando a Deus, passe adorando a Deus, passe glorificando ao Senhor, porque aí o deserto, o vale vai passar. O deserto passa, ele não é interminável, ele tem um fim, ele tem um início, ele tem um fim, ele tem um propósito. E aí o Senhor, Ele é soberano e Ele permite, Ele entregou, apesar de estar fazendo mal para esse povo, que era o povo de Deus, mas era um povo que precisava entender quem era o Senhor, quem era o seu Deus, entender a sua identidade. E aí então ele continua no versículo 3 e 4, o rei ordenou que levassem esses jovens especiais, que não eram qualquer um, que não eram qualquer pessoa, vejam, pessoas especiais. No versículo 5, começa a agenda maligna. A agenda maligna. O rei determinou que recebesse porção diária de alimento das iguarias do rei, do vinho, da porção diária da comida, do vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei, a servir lá no palácio. Veja, o inimigo, ele tem uma agenda, e a agenda do inimigo muitas vezes é atrativa. A Babilônia é atrativa. Esses homens, eles foram separados e o rei ordenou, através do seu subordinado aqui, que eles tivessem a melhor comida, que eles comessem a comida do rei. Era festa todo dia, era bebida boa, era tudo do bom e do melhor. Esses jovens eram de famílias nobres, mas talvez eles nunca tivessem comido aquelas comidas, que pareciam maravilhosas, que tinham a visão perfeita, linda, maravilhosa.
É assim que o mundo nos mostra, nos apresenta. Irmãos, nós vivemos uma Babilônia, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo está perdido, é o sistema do mundo está corrompido, está perdido, e nós estamos nesse mundo para florescer, para fazer diferença, ao invés de ficarmos reclamando, ao invés de ficarmos murmurando, ao invés de falarmos mal um dos outros, reparar o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, nós precisamos florescer nesse mundo caído, nesse mundo perdido. E aí então, os versículos 6 e 7, a agenda de Satanás começa a mudar aí, a identidade. 7, pode colocar. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel passou a chamar Beltesazar, Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. O mundo quer mudar a sua identidade. O mundo trabalha para mudar a sua identidade de cristão, de nação santa, de pessoas santas, que se santificam cada dia, que precisam estar em comunhão com Deus, se santificando. Não é fácil diante das iguarias maravilhosas da Babilônia que nós vivemos, diante das atrações lindas e parecendo perfeitas diante de nós. Não é fácil, mas se nós tivermos uma postura de saber a nossa identidade diante desse Senhor que nós louvamos aqui, que é poderoso, que é grandioso, que é vivo, que é desde o início e é eternamente, e nossas almas, irmãos, são eternas. Nossas almas são eternas, assim como as almas do mundo são eternas. Todas as pessoas que estão lá fora são eternos. Para onde irão? Você não se preocupa com isso? Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu estou tocada. Desde o dia que eu comecei a meditar nessa palavra, já pedi perdão, Senhor, me perdoa, me ajuda, me sustenta, me levanta, me mostra. Porque, irmãos, muitas vezes nós somos egoístas. Irmãos, eu todos os dias de manhã, todos os dias, faça chuva, faça sol, feriado, domingo, qualquer dia, eu levanto bem cedo, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Irmãos, eu cuido da minha vida. Mas é isso só? É isso só que foi falado hoje pela manhã? E o meu próximo? E aquele que está indo para o inferno? Muitas vezes eu estou lá no meu estudo, na minha meditação, na minha oração, orando até pelas pessoas, mas tem pessoas até dentro da minha casa, perto de mim, na minha redondeza, na minha vizinhança. O que eu estou fazendo para essas pessoas? O que eu estou falando? Qual que é meu testemunho? Qual que é a minha palavra para ele? E, irmãos, olha, desde o Natal, um pouquinho antes do Natal, que o Senhor está me tocando e está me moendo, porque nós passamos o Natal na fazenda com outras famílias de outras religiões, que nos deram uma grande lição. Todos os dias pela manhã, cada família no seu quarto, que o quarto era grande, cabia uma família toda em cada quarto, cada família no seu quarto, assistindo a homilia do padre, fazendo as preces, todos os dias, a família inteira, só saía do quarto, a hora que fazia tudo. Enquanto eu estava lá sozinha, lá fora, fazendo meu estudo, lendo, orando, as famílias estavam lá no quarto ouvindo a palavra. Homilias muito boas, pregações não deixando nada a desejar com as nossas. O que nós estamos fazendo pelo próximo, pelos que está dentro da nossa casa muitas vezes, que não aceitaram ainda, que não estão andando ainda na presença de Deus, que estão colocados. Hoje pela manhã nós apresentamos a netinha da irmã Zilda, foi apresentada, consagrada aqui. E aí eu falei para eles, olha, é a herança do Senhor, e a herança é dele.
Ele dá para vocês cuidarem, Ele dá para vocês orientarem, Ele dá para vocês ensinarem. Se vocês não ensinarem e não apresentarem Jesus no coraçãozinho dela, vocês vão prestar conta. Palavra dura, né, irmãos? Mas é isso, a herança, quem construiu a herança quando a gente recebe, não fomos nós. A gente recebe, é uma dádiva, é um presente. Nossos filhos são dádivas, são presentes colocados na nossa mão para a gente administrar, para a gente cuidar. E às vezes nós estamos deixando eles escolherem, eles decidirem. Eles não querem ir à igreja e aí a gente, né, não tem palavra. Pode pôr o versículo 8 agora, irmãos. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. Eu vou ler aqui na minha. Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, com a comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos oficiais que lhe concedesse não se contaminar. Daniel tomou uma decisão radical. Irmãos, ano de 2025, nós estamos no comecinho do ano. Todo começo do ano a gente faz projetos, a gente pensa em fazer um monte de coisas, né? A gente se programa, pelo menos eu sempre faço isso. Irmãos, vamos tomar uma decisão radical este ano. Precisamos estar firmes no Senhor, mais do que nunca. Nós precisamos refletir a graça e o amor de Deus. A graça é um presente, é uma dádiva, foi falado hoje de manhã, que Deus nos dá àqueles que creem. Porque se você não crê, você não tem a graça. Se você não crê, você não tem a salvação. Então nós precisamos crer. E como que vem a fé aí para crer? Vem pela palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra. Conhecer essa palavra todos os dias. Eu estou lá nas mulheres que eu dirijo, lendo a palavra, falando a palavra, explicando a palavra e incentivando a ler a palavra todos os dias, explicando algumas coisas. Às vezes ela fala assim, puxa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha visto assim, por isso a gente fala alguma coisa, porque, irmãos, a palavra nos alimenta, a palavra é o nosso sustento, a palavra nos dá a orientação para a gente caminhar no caminho certo, para a gente andar na vontade de Deus, para a gente poder viver nesse mundo que está corrompido, nos puxando para a corrupção, para os atrativos. E a palavra lá em 1 Coríntios Paulo diz que Deus não nos dá nenhuma tentação que a gente não consiga se desvencilhar ou não fazer. Ele vai sempre nos dar um suporte. Para quem? Para quem estiver com Ele. Para quem conhecer a palavra dEle. Para quem souber quem é Ele. Essa palavra é rica, a palavra de Deus, ela é revelada a nós. Ela é revelada, irmão, se você lê de qualquer jeito, por obrigação, eu vou ler um capítulo por dia, e aí lê correndo, assim, aí daqui a pouco, terminou de ler, você não lembra nem o que você leu. Não vale, irmãos. Nós precisamos meditar nessa palavra, entender o que Deus quer falar conosco nela. Ela é poderosa, ela nos muda, ela nos transforma. Ela é uma arma. E nós precisamos estar com ela no nosso coração, porque daqui a pouco, em muitos lugares já acontece isso, e daqui a pouco vai acontecer isso, da gente não poder mais ter Bíblias. E aí, você conhece versículos de cor? Você conhece a palavra? Você sabe onde tem uma palavra para você? Você sabe onde tem uma promessa? Nós cantamos, né? Que Deus tem promessa para nós, que quando Ele tem promessa, as coisas não vão acontecer, ou a gente não vai morrer enquanto a promessa dEle não se cumprir. Você sabe que você tem promessa de Deus? Qual é a promessa? Aonde que está? Como que está? Daqui a pouco nós não vamos mais ter esse papel, nem no telefone, nem em lugar nenhum. Precisamos ler, precisamos gravar ela no coração, precisamos tomar para isso uma atitude, não se encantar com a Babilônia. Essa Babilônia que nos encanta, irmãos, esse mundo nos encanta.
E olha, é qualquer um. É a igreja, são as pessoas. Às vezes de uma coisa, um sentimento, uma atração, tira você do foco. Nos tira do foco. O Senhor quer nos dar essa certeza, sabe por quê? Nós não podemos. 1 Coríntios 10, 21 diz que nós não podemos beber do cálice do Senhor e não podemos beber também do cálice de Satanás. Não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Nós vamos fazer esse jejum, mas aqui não estou dizendo que nós não podemos participar de comer comidas que o mundo come, de comer comidas aí. Não, irmãos, não é isso. Não é isso. É aquilo que desagrada a Deus. Atitudes, pensamentos, palavras, coisas que fazemos, como nós estamos agindo. Nós não podemos participar do cálice do Senhor e do cálice de demônios. O cálice do Senhor é um cálice de sangue que nos comprou. É um cálice que comprou a sua vida. Você não pode viver de qualquer jeito. Não pode estar com um pé aqui e outro pé lá. Não pode. Porque a vontade de Deus, o propósito dele é um só. É um só. E ele não vai desviar do seu propósito. E olha, Daniel passou por essas coisas, tomou essa decisão radical junto com seus 3 amigos, ele, né? Somaram aí ele com os 3 amigos e ficaram só comendo ali as iguarias da terra, as coisas da terra. Não comeram os manjares do rei, e o Senhor abençoou tão grandemente a vida deles, tão grandemente, que lá no capítulo 2 de Daniel, no versículo 47, primeiro Daniel consegue revelar o sonho do rei. O rei teve um sonho muito estranho, né? Com aquela imagem ali da estátua. Teve aquele sonho estranho, ficou atormentado e chamou os adivinhos, chamou todas aquelas pessoas estudiosas ali das ciências, do entendimento das coisas, e ninguém soube revelar a ele o significado daquele sonho. Daniel ficou sabendo disso e pediu ao rei que desse um tempo para ele, que o Senhor ia mostrar. E ele juntou com seus amigos, irmãos. Ele juntou com seus amigos e clamou a Deus. Nós precisamos nos unir em oração. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, lá na nossa casa, junto com o nosso marido, ou junto com nossa família. Nós precisamos orar juntos. Aqui na igreja, juntos, em união, para que o Senhor ouça o nosso clamor verdadeiro, porque está no meu, está no seu coração. E eles clamaram e o Senhor deu a revelação do sonho do rei para Daniel. E Daniel vai e fala para o rei. E isso foi tão importante, irmãos, tão importante, que no versículo 48 e 49, fala assim: o rei pôs Daniel em um alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Daniel não se esqueceu dos amigos. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte real. Daniel então passou a governar toda a província da Babilônia, pela fidelidade, pelo comprometimento, pela postura, a tua postura, o teu comprometimento, a tua fidelidade a Deus é vista, as pessoas veem, atinge pessoas, transforma a vida de outras pessoas, transformou tanto a vida desse rei, que lá na frente, no capítulo 15, mais para lá, se não me engano é no capítulo 15, agora não me lembro, que o rei fala para Daniel: realmente, o seu Deus é o Deus dos deuses, é o Deus
dos reis, ele fala. Eu acho muito interessante, isso mesmo, 47. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Ou seja, ele era o rei. Irmãos, o rei era soberano. Naquela época, o rei, ele era tido como um deus. Se ele quisesse mandar matar alguém, de qualquer jeito que ele quisesse, ele mandava e fazia, e acontecia, do jeito que ele quisesse, a hora que ele estipulasse, do porquê que ele quisesse. Podia ser um motivo pífio, um motivo quase que sem motivo, se ele resolvesse, ele ia fazer. E o rei reconheceu que o Senhor, o Deus de Daniel, era o Senhor dos reis, era Senhor dele também. Olha o que a sua vida pode atingir, irmãos. Olha o que sua vida pode atingir. A sua vida pode atingir outras vidas. O seu jeito de ser pode tocar outras pessoas. Pode tocar outros irmãos. Então eu quero conclamar a cada um de nós aqui. Primeiro, para a gente fazer uma análise dentro de nós, da nossa vida. O que precisa ser transformado? Qual é a decisão radical que nós precisamos tomar? Nesse ano, nesse novo ano que Deus nos dá. Nova oportunidade, irmãos. Nós estamos chegando ao final. O Jesus está voltando. Está muito perto dele voltar. Se ele não voltar, você não sabe a hora que você vai. Então, irmãos, estamos no final. De um jeito ou de outro. Estamos no final. Acordem. Vamos purificar nossa vida. Vamos ser testemunha. Vamos deixar um legado. Legado às pessoas que nos conhecem, aos nossos amigos de trabalho, aos nossos amigos de faculdade, de colégio, aos nossos amigos da sociedade ali fora, que a gente tem, que a gente conhece. Vamos deixar que eles nos vejam com a nossa identidade de cristãos, de filhos de Deus, apaixonados por Jesus, de uma nação que está se santificando. E para isso eu quero sugerir algumas coisas. Eu quero sugerir 4 coisas, irmãos, neste ano que está começando. Vamos ter uma vida devocional. Vida devocional. Todos os dias. Não é quando vem à igreja, não é na terça-feira, não é um ou outro dia. Todos os dias. Leitura da palavra, oração, consagração da sua vida, de alguma maneira, tirando algumas coisas que podem sair fora porque não agradam a Deus. Vida devocional é a primeira coisa. A sua vida com o Senhor. O amor horizontal, como falou. Amor vertical, como o pastor Juan falou de manhã. Nós precisamos ter o amor vertical com Deus, nosso relacionamento com Ele. E aí, então, a gente ter o amor vertical, horizontal, com os irmãos, com as pessoas, com o próximo, com aquele que necessita, com as pessoas que vamos atender. Segundo lugar, buscar fazer uma limpeza, um detox nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Às vezes você tem pensado tanta bobagem que não precisa. Vai limpando isso. Isso te polui. Maus pensamentos estragam a sua vida, a sua saúde física. A ciência já comprovou isso. A nossa mente produz, o nosso organismo produz coisas que a nossa mente alimenta. Vamos limpar aí, vamos fazer um detox no nosso pensamento, através de louvores, vamos louvar a Deus, vamos ler a palavra, decorar versículos, proclamar aí a palavra, vai declarando ela na sua casa, vai orando aí nos cômodos da sua casa, vai declarando a presença de Deus em todo lugar na sua casa. Terceiro lugar, vida familiar. Satanás tem uma agenda. A agenda de Satanás é destruir casamentos e roubar nossos filhos. Essa é a agenda de Satanás. Às vezes a gente está com um probleminha com o cônjuge
e vai, aquele probleminha fica, e a gente vai esfriando, e a gente fica de mal, né? E eu tinha muito essa coisa de ficar de mal. E ficava de mal, e aí, enquanto não vinha ali me agradar, eu não ficava de bem. Coitado Alberto, foi difícil. Mas isso aí vai construindo um muro. Vai construindo um muro. É isso que Satanás quer. A Bíblia diz que a gente não pode dormir de mal. Se a gente está com problema com o outro, a gente não deve passar a noite para o outro dia sem resolver aquilo. A Bíblia nos ensina a ser feliz. A Bíblia nos ensina a viver melhor. A Bíblia nos ensina a ter mais bênçãos. É só a gente pôr em prática. Não durma brigado. Resolva os seus problemas antes. Porque Satanás está aí para construir aquele muro de frieza. A gente vê, às vezes, casais, irmãos, que têm anos de casamento que parece que são dois estranhos. Que não tem muita intimidade um com o outro. Que um, assim, até olha assim, meio de lado assim, para o outro. Por quê? Porque um muro ali se levantou. Não deixe acontecer isso na sua vida. Se já tem um murinho ali, derruba ele. Derruba esse muro. E vai fazendo a vontade de Deus. Seus filhos, Satanás quer roubar os filhos. Como que ele rouba nossos filhos? Preenchendo a mente deles com entretenimentos. Crianças ficam horas e horas no celular. Horas e horas vendo desenhos que, se a gente assistir, a gente vai perceber que tem muita coisa errada ali naqueles desenhos, que ficam fazendo com que as coisas sejam permitidas, que tudo é válido, tudo pode, temos que aceitar tudo. Sabe o que é isso? A identidade com o mundo que Satanás quer fazer na nossa vida, na nossa casa. Quer nos dar identidade com o mundo, de que tudo é normal, de que tudo é certo, que a gente precisa. Estávamos agora no início do ano aqui, passamos lá também com outros familiares, e lá, irmãos, as crianças têm horário para assistir desenho. Bem curto esse horário. Assistiram os desenhos, ficavam lá, daqui a pouco a hora de terminar o desenho. Agora vamos brincar. Tudo criancinha pequenininha. Aí iam brincar, às vezes brigavam, tá, aquela beleza, assim, né? Aquele monte de criança pequena, uma beleza. Mas tudo com regra, para a gente aprender. Pessoas que não são cristãos, ensinando a gente, mostrando aí como que a gente deve fazer certo para ser feliz e para ter os nossos filhos mais ligados naquilo que a gente quer. E a nossa função é ligar nossos filhos na presença de Deus. Porque quando eles são maiores é muito mais difícil. Mas o nosso testemunho de vida alcança eles. Com o tamanho que eles forem, a nossa vida vai alcançar. E, em último lugar, nossa missão. Você tem que saber que você tem uma missão. Todos nós temos uma missão. Bom, nós vimos a vida devocional, nós temos ali a limpeza de mente, de atitude, a vida familiar e agora a missão. A sua vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito. E você sabe qual é? Sabe qual é o propósito da sua vida? O que você está fazendo nesse propósito? Seja sal da terra, seja a luz do mundo. O sal, a gente sabe que o sal, na época que isso aqui foi escrito, que a palavra foi escrita, o sal preservava, né, o alimento. O sal preserva o alimento. O sal dá sabor ao alimento. Ah, eu até aprendi, essa semana falei, até comentei lá em casa, que uma pessoa lá, um cientista, falou que o sal, ele não dá sabor ao alimento. O sal, ele exalta o sabor do alimento. Ele aumenta o sabor daquele alimento, a quantidade certa de sal. Então, nós precisamos ser sal, a quantidade certa de sal, para não sermos pessoas intolerantes, pessoas chatas, pessoas que sabe tudo, que está com a razão sempre. A gente precisa ter a dose certa de sal. E nós precisamos ser luz. A luz, o que é? Conhecimento, clareza, visão. Nós precisamos ser luz, mostrar. Quando eu estava
estudando, acho que até já falei aqui, lá no meu quarto eu gosto de dormir bem no escuro, mas lá no meu quarto, perto da porta, no interruptor ali, tem um negocinho, que agora não lembro como chama aquilo lá, que tem uma luzinha. Uma luzinha bem fraquinha. Mas essa luzinha me orienta. A hora que eu preciso levantar, às vezes, para ir ao banheiro, fazer alguma coisa, ela me mostra ali que ali é a porta. Aquela mínima luzinha. Deus quer que você seja luz, que você mostre o caminho, que você oriente as pessoas naquilo que Deus quer te mostrar, que Deus está mostrando e revelando. Você pode ser uma luz forte, como pode ser uma luz pequenininha, mas seja luz. Conheça a palavra. Tenha o seu tempo com Deus para que você saiba. Vamos iniciar aí o curso, a escola de líderes. Aqui em fevereiro, toda a igreja está convidada para fazer a escola de líderes. Mesmo que você não vá ser um líder, mas você vai saber como a igreja vai caminhar, qual é a visão da igreja, como nós devemos, a nossa atitude para ganhar mais alguém, para fazer aquilo que o Senhor nos propõe, o nosso chamado, a nossa missão. Se envolva, irmãos, com a obra de Deus. Se envolva com a vontade de Deus. Eu quero chamar o grupo de louvor. Nós estamos chegando ao final. Hoje é o dia da nossa oportunidade. Eu disse que ano passado nós temos que pedir perdão a Deus porque nós perdemos muitas oportunidades. Nós deixamos de fazer muitas coisas. E esse ano nós não queremos ficar perdendo oportunidades. Nós não queremos deixar de fazer a vontade de Deus. Então, esta noite é a sua oportunidade de se apresentar diante de Deus. Apresentar a sua vida diante de Deus. Qual é a decisão radical que você vai tomar esse ano? Irmãos, não é para mim. É para você e Deus. Eu estou só orientando aqui, falando. Você quiser fazer, você vai fazer se você quiser. Mas é a sua vida. Você quer ser feliz? Tem gente que quer bênção de Deus, mas as bênçãos de Deus são condicionais. A graça de Deus, que é um presente de Deus, que é a salvação, é condicional. Porque só vai receber aquele que crê. Tudo na palavra é condicional. Você quer bênção? Você quer porta aberta? Você quer cura? Você quer salvação na sua casa? Você quer uma situação que se resolva? Você quer conquistar uma coisa? Tem condição. Apresenta a sua vida. Fique de pé, meu irmão. Apresenta a sua vida diante de Deus. Apresenta o seu coração. Vamos nos apresentar aqui diante de Deus. Abrir a nossa vida para que Ele fale. Para que Ele nos tome, para que a palavra diz, olha irmãos, é um momento de reconciliação. Se você está distante, se esse ano você deixou de fazer tanta coisa que você devia ter feito, e aí a palavra que tocou no seu coração para que você comece esse ano a fazer realmente. Se você sentiu isso, se você quiser oração, irmãos, o ministério está aqui. Nós estamos constantemente em jejum pela essa igreja, nós estamos aqui constantemente em oração, em trabalho pela nossa igreja, querendo ver na sua vida o agir de Deus, querendo ver na sua vida o milagre de Deus. Apresente sua vida ao Senhor. Se você quiser uma oração especial, para um propósito, para uma reconciliação, para um pedido, venha, seja ousado, venha até a frente. O ministério vai orar, os pastores vão orar por você, vão colocar a mão na sua vida. Não endureça o seu coração. Nós vamos louvar, o grupo de louvor vai louvar. E depois nós vamos orar por cada um, pela vida de cada um. Apresente a sua vida diante do Senhor. Deus maravilhoso, nós estamos diante da tua santa presença. Espírito Santo de Deus, vai tocando, Senhor, na vida de cada um, ó Pai. Que não seja minha palavra jogada ao vento, mas que seja a palavra do teu trono, Senhor, no coração do teu povo.